Olá, hoje é terça-feira, 14 de fevereiro e a partir de agora você fica com o Bom Dia Jacareí. Vamos conhecer a ordem do dia da sessão ordinária de Câmara Municipal que acontece amanhã. E a nossa equipe visitou o Jardim do Marquês para conhecer os desafios enfrentados pelos moradores do bairro. E vamos conferir uma retrospectiva do desempenho dos atletas e equipes de Jacareí em diversas modalidades e conversar com o secretário de Esportes, Marcelo Fortes, sobre como será a sua atuação na pasta. E conosco o jornalista Rodrigo Romero, que nos traz os seus destaques dessa terça-feira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia. Temos um aniversário hoje. O meu destaque é a lembrança dos 36 anos da rebelião que aconteceu na cadeia da Siqueira Campos. A gente tem até umas fotos que eu coloquei para ser publicadas aí. Aí a capa do Vale Paraibano, né, com o motim. Morreram 7 pessoas nessa rebelião que aconteceu no sábado, 14 de fevereiro de 81. E dentre esses mortos estava o advogado Franz de Castro. Esse que está sendo amparado aí de óculos escuros é o pai do Franz de Castro, quando ele recebeu a notícia que o filho dele tinha morrido. O Franz era da OAB aqui de Jacareí, e ele acompanhava a situação dos detentos da cidade. Ele visitava os presos semanalmente para dar orientações, para conversar, para saber da família, até mesmo para falar um pouco de religião. Esse da foto é o Franz de Castro. E num sábado, no dia 14, os presos se rebelaram. O Franz não estava na cadeia, eles exigiram a presença do Franz lá. E assim que o Franz chegou, começou um tiroteio e ele foi morto. Recebeu vários tiros, ele estava dentro de um carro. E então eu entrevistei recentemente o ex-vereador Walter de Souza, do PT, no Projeto em Destaque, que vai ao ar em março. O Walter de Souza estava lá no dia, ele presenciou tudo, ele era bastante amigo do Franz de Castro. Então é uma lembrança bastante importante para a cidade, que foi a principal rebelião, né, aqui na cadeia de Jacareí. E o Franz, que hoje é nome de rua, é nome de prédio, as pessoas às vezes nem imaginam a história. E o Franz de Castro, depois disso, o pessoal começou a visitar o túmulo dele no cemitério, dizendo que ele fazia milagres e estava sendo até cotado para virar santo, até foi para o Vaticano, nem sei como é que está a situação agora, mas virou uma... Né? Esse episódio foi muito marcante, Rodrigo. Recentemente eu vi uma entrevista do jornalista Carlos Nascimento, que hoje está no SBT, não sei. SBT. E ele destacou esse como um dos episódios mais marcantes da carreira dele de jornalista. Ele veio ao acompanhou, vivo. Ele estava aqui, aí ele até mostrou imagens da troca de tiros, ele escondido atrás de um carro. O tiroteio foi transmitido ao vivo durante o Jornal Hoje da Globo. Ele estava aqui e durante a passagem que ele estava fazendo na reportagem, começou o tiroteio, ele se abaixou, ficou atrás de um carro e a câmera mostrou o tiroteio inteiro daquela rebelião. E teve muitos mortos. Foram 7 pessoas mortas, 6 presos, mais o advogado Franz de Castro. Mais o advogado, é uma tragédia, um momento memorável mesmo aqui para a cidade de Jacareí. E o repórter Daniel Mendes está no plenário da Câmara e nos traz informações sobre a terceira sessão ordinária de 2017. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cibele, bom dia a todos no estúdio, bom dia, Jacareí. Pois é, amanhã a terceira sessão ordinária do ano, com 2 projetos na pauta, na ordem do dia que nós chamamos aqui. Um deles é o veto total do prefeito Isaías Santana, a lei que autoriza a administração municipal a prestar serviços em condomínios e conjuntos habitacionais fechados destinado à população de baixa renda. Na justificativa, o prefeito coloca aí que não é uma competência do Poder Legislativo, é somente uma competência do Poder Executivo, propor esse tipo de lei. Portanto, ele faz esse veto por uma ação de inconstitucionalidade com relação a isso. O segundo projeto é um projeto de lei que dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar da Defesa dos Animais no município de Jacareí, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade. São esses 2 processos que até agora estão na ordem do dia, lembrando que a qualquer momento, durante a sessão, que começa amanhã às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, outros projetos podem ser incluídos na ordem do dia. Por enquanto, são só esses 2. Voltamos ao estúdio com vocês. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. Bom, e no quadro Povo Fala de hoje, fomos às ruas para saber da população o que ela pensa sobre o transporte público de Jacareí. Confira. O que você acha do transporte público da nossa cidade? Ou libera a porta de trás, ou então põe mais ônibus, porque a população está crescendo, né? As outras cidades já liberaram a porta do meio, né? Pelo menos isso, né? Porque fica tudo empenhocado aí na frente.
Na parte de cedo, a hora do almoço e à tarde é um transtorno, né? A gente tem bastante linhas de ônibus, só que não são tem bairros que tem uma demanda maior e não é atendida. No caso da cidade de Salvador, a gente tem bastante ônibus, né? Só que tem bairros como o Campo Grande, por exemplo, a gente tem um ônibus só para dar conta de toda a população. Eu acho um pouco falho, né? Tem poucos ônibus na linha, né? Tem que melhorar. Não passa no horário certo, atrasa. Às vezes quer fazer um negócio, atrasa o horário. No bairro onde eu moro, demora muito. E quando tem, é muito lotado. De 1 em 1 hora tem ônibus. De sábado você trabalha, de 1 em 1 hora tem ônibus. Parque Santo Antônio. Tem muito circular que demora demais, é uma judiação. É mãe com criança que fica no ponto, é pessoas idosas que ficam esperando, entendeu? É complicado. Eles deviam pensar com mais carinho neles, né? O motorista pega os mais mocinha para trás e deixa nós. Principalmente nós que somos de idade. Onde eu moro não tem uma linha de ônibus, eu tenho que estar descendo, eu moro no Jardim Marquês. Eu tenho que descer todo o meu bairro para pegar ônibus na Nilo Máximo. Se tivesse uma linha no meu bairro, tem bastante gente lá que precisa do transporte. É complicadíssima a situação do transporte público aqui em Jacareí. E na sexta-feira, a COSPO, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, se reuniu pela primeira vez para discutir o contrato da JTU. O repórter Daniel Mendes acompanhou a reunião e nos traz as informações. A Comissão de Obras, Serviços e Urbanismo da Câmara realizou na última sexta-feira, dia 10, a primeira reunião para analisar os documentos encaminhados pelo Executivo referentes ao aditamento do contrato de concessão do transporte público em Jacareí. O presidente da comissão, vereador Valmir Parque Meia-Lua, decidiu deixar a comissão por não concordar com a participação do relator, vereador Paulinho dos Condutores, que é funcionário afastado da JTU, empresa que será analisada. Olha, nós convocamos reuniões com o Paulinho Condutores, que faz parte da empresa lá, e também convocamos o João Areis. O Paulinho não concordou, nas reuniões que nós fizemos, dele sair fora da comissão, ele ser o relator. Mas ele tem todos os direitos, porque no regimento interno da Câmara não prevê que ele saísse. Ele poderia. Então, por isso, hoje, eu acho que eu, como presidente da comissão, eu acho que não poderia um funcionário afastado da JTU, ele fazer parte. Para o presidente da COSPO, o trabalho da comissão pode ficar comprometido com a relatoria do vereador Paulinho dos Condutores, devido ao conflito de interesses. Pode acarretar que, na final, o juiz tem que entender que ele não pode fazer, porque ele não pode ser relator da onde que ele trabalha. Ele trabalhou e é afastado. Ele não está sendo mandado embora, ele não foi mandado embora, ele está afastado da JTU. Na opinião do relator, sua participação na comissão é fundamental devido ao grande conhecimento da empresa e situação do transporte na cidade. Eu acho que eu só venho a contribuir, até mesmo pelo conhecimento do transporte público há vários anos, né? A luta nossa aqui na cidade foi pela melhoria do transporte público, a gente conhece todinho o processo licitatório que houve na época, então eu acho que a nossa participação na comissão é fundamental para que possamos assim melhorar a questão do transporte aqui na cidade. A gente conhece todas as linhas, as dificuldades, as necessidades, então nós vamos estar juntos nesse processo sim, para cobrar aquilo que precisa e ampliar mais ainda que a melhoria do transporte aqui na cidade. Segundo o vereador Paulinho dos Condutores, o fato dele ser funcionário afastado da JTU não vai comprometer em nada seu trabalho na comissão. Nunca me eximi da luta, né? Aqui eu tô na empresa há 25 anos, né? Todo esse tempo fazendo parte do movimento sindical, nunca tive medo se a empresa vai mandar embora ou se não vai. E o que me assegura hoje na empresa ainda é a estabilidade pela CIPA, né? E sempre, mesmo no sindicato, fiz a minha luta. Então eu acho que não vai prejudicar nada, pelo contrário, pelo conhecimento que a gente tem no transporte e a vontade que a gente tem de ver um transporte de qualidade, que a população tem um acesso mais fácil, mais rápido no transporte, é com isso que nós vamos chegar e é nesse intuito que nós vamos trabalhar nessa comissão para melhorar para a população. O membro da comissão, vereador Juarez Araújo, lamentou que os trabalhos não tenham progredido. Porém, respeita as decisões do presidente e do relator, porque ambas estão amparadas pelo regimento interno da Câmara. Eu achei até assim meio estranho, né? Porque achei que a coisa fosse fluir a partir de hoje, né? Mas como cada um tem o direito de se decidir, né? Então o presidente achou melhor sair, dar oportunidade para suplente, né? E o vereador Paulinho também achou por bem ficar. Então, assim, vamos aguardar uma próxima reunião que nós vamos marcar e aí vamos ver qual é a atitude, né? Que posição que vai tomar a suplente.
A comissão deve analisar os documentos relacionados ao aditamento do contrato de concessão do transporte público com a JTU, prorrogado por 10 anos pelo prefeito Hamilton Mota após os resultados da eleição do ano passado. Muito bem, para informação, a suplente do vereador Valmir é a vereadora doutora Márcia, do Partido Verde. Até o momento ainda não existe a previsão de uma nova reunião da comissão. Vamos acompanhar. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para hoje e amanhã. Vamos conferir com a Clima Tempo. A terça-feira vai ser de muito calor, com o sol forte durante todo o dia. Não vai haver nuvens e a umidade relativa do ar, por conta disso, vai estar baixa, em somente 40%, sem chances de chuva. A mínima fica em 20 graus e a máxima chega aos 33. Amanhã, quarta-feira, segue o calor com tempo abafado e seco. A umidade do ar fica em 47%, também sem possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre 21 graus de mínima e 33 graus de máxima. E no próximo bloco, vamos rever como foi o desempenho do esporte jacariense nos últimos anos e conversar com o atual secretário municipal de Esportes e Recreação, Marcelo Fortes. E vamos conferir ainda uma reportagem especial sobre o Jardim do Marquês. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta em instantes. Bom Dia Jacareí está de volta e já está conosco o secretário Marcelo Fortes. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Primeira vez aqui na TV Câmara com a gente. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia, amigos do Bom Dia Jacareí. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar dos nossos projetos para 2017 e continuidade durante o mandato do prefeito. Nós temos vários assuntos. Vamos passar uma matéria aqui que tem um retrospecto um pouco dos atletas e modalidades aqui da cidade. Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente esses primeiros meses, como é que está sendo aí a assumir a secretaria, quais os novos projetos, o que vocês já estão colocando aí que é uma cara nova da atual administração? Bem, desde o convite do prefeito, em meados de outubro, a gente já começou a trabalhar um pouco nessa forma de tentar estruturar o esporte na frente da Secretaria de Esportes do município. Mas a gente sabia que isso só seria possível assim que assumisse. Isso aconteceu somente em 2 de janeiro. E a partir daí, várias reuniões, tentando entender um pouco de como funciona isso dentro da cidade. A gente hoje lida muito com os anseios das pessoas, né, de uma transformação de uma forma muito imediata. Mas logo de cara a gente já tentou fazer alguma coisa em prol dessa comunidade, né? Então, em janeiro, a gente já começou com um programa de férias, o Agita Férias, um programa criado recentemente, onde a gente tinha a proposta de levar a atividade de esporte e qualidade de vida de um âmbito geral, não só para o público infantil, isso também para os adultos, até mesmo para a melhor idade, que hoje a gente fala, na verdade, a gente direciona a melhor idade como uma boa idade, né? Foi um sucesso, a gente teve mais de 5.000 atendimentos durante o mês de janeiro, um projeto que a gente vai dar continuidade, né? Então a gente vai ter esse Agita Férias sempre em janeiro e também nas férias escolares do mês de julho. Tem algumas novidades que a gente ainda não pode antecipar, mas é um outro formato para esse programa. E também em janeiro a gente já começou também a trabalhar na capacitação técnica dos nossos professores, né? Então a gente reunimos junto com os professores de 1º, dia 2 e dia 3 de fevereiro, onde a gente teve umas reuniões de boas-vindas, a gente trabalhou um pouco dessa parte motivacional, da superação, que a gente precisa muito da ajuda desse pessoal. Depois a gente levou um conceito da ginástica ao ar livre, que agora a gente está com uma outra metodologia, na verdade, a ginástica ao ar livre, né? A gente tem uma nova tendência hoje aí, que é o CrossFit, o treinamento funcional, e a gente precisa levar isso também para o nosso munícipe. Então esse foi um tema muito batido, que a nossa diretora, com muita maestria, fez essa capacitação técnica junto com outros parceiros. A gente também pensa no CrossFit, disso uma coisa mais para frente, a médio e longo prazo também para o município. E agora a gente está começando a trabalhar na parte do esporte, né? Do esporte que eu falo na parte competitiva, na parte das escolas de esportes.
Então, semana passada a gente teve a seletiva por basquete, na composição das nossas equipes de basquete masculino, sub-12, sub-13 e sub-14, com aproximadamente 70, 80 crianças, estiveram presentes com nossos professores. A gente já começou a dar uma peneirada para a gente botar uma equipe tão forte como nos anos anteriores. No próximo sábado, no Educa Mais Paraíso, a gente terá a seletiva do futsal feminino, acima de 18 anos. Então, qual que é a nossa ideia hoje, Elton? Dar oportunidade para a nossa gente, os atletas aqui da cidade, né? Essa é a ideia, é em cima disso que a gente vai tentar conduzir o esporte na cidade para 2017. Marcelo, como é que está sendo administrar tudo isso? Porque eu vejo que vocês... esportes e recreação é uma pasta muito ativa, está sempre na mídia, tem inúmeras pautas. Vocês tiveram Agitaférias, escolinhas, dança Jacareí seletiva, teve o Caravana da Alegria, né? Como que é administrar tudo isso? Da onde que surgem essas ideias e como que você comanda a sua equipe? Bom, a gente tem 2 diretores hoje fantásticos, que são meus braços... Tenho 2 braços direitos, né? O Pardal, à frente da diretoria de esporte, e a Marta, à frente da diretoria de recreação. Então, a gente tem uma equipe hoje que, como eu disse, a gente começou a trabalhar isso em outubro. Então, a gente começou a tentar entender um pouco do que precisa e do que acontece desde outubro, né? Eu venho de uma empresa privada, onde já trabalha muito nessa rotina dos eventos. A Marta também tem essa formação, além de ser uma funcionária de carreira. O Pardal a mesma coisa, sem dizer o nosso nível de gerência, né? Então essas pessoas estão muito antenadas às tendências. E o que acontece hoje dentro do município é tentar melhorar isso de uma outra forma. O que a gente precisa, a nossa concepção hoje, Cibele, é que todas as pessoas tenham condições de ter uma atividade física, né? A gente fala uma Secretaria de Esportes e Recreação, mas eu acho que ela poderia se chamar Secretaria de Esportes, Recreação e Qualidade de Vida, né? Que tudo isso está inserido dentro de uma qualidade de vida. Então a gente tem que dar uma oportunidade para uma pessoa que ela tem condições hoje de vir ao Educa Mais Centro e praticar um esporte, uma atividade física. As pessoas que moram em Igarapés, ela tem que ter a mesma qualidade. Então, se ela não tem condições de vir para cá, esse esporte ou algum tipo de qualidade de vida tem que ir para ele lá. E esse é o nosso desafio. Nosso desafio é levar isso para lá. Então, a gente está fazendo um mapeamento, né, uma coisa bem macro, uma gestão estratégica, para a gente conseguir mapear a cidade de Jacareí e entender o que acontece em relação à qualidade de vida, esporte e lazer nos bairros. E aí a gente tentar plantar uma sementinha. Então, se a gente hoje não tem um espaço esportivo em determinado bairro, a gente tem que levar pelo menos a opção de lazer. Se tem um espaço esportivo, tentar colocar um professor ali. Se não tem, tentar melhorar o espaço para que a prática esportiva esteja inserida na vida dessas pessoas. Ou seja, na verdade, olhando de maneira geral, me parece que está sendo um programa bem inclusivo, porque eu vi que tem pessoas, tem atividades esportivas para pessoas de idade, como você mesmo falou. O programa de governo do prefeito inclui pessoas com mobilidade reduzida e, inclusive, como você está falando também, pessoas que estão em bairros bem afastados, né? A gente tem que levar essa qualidade de vida para todo mundo, né? A gente hoje não pode... Quando a gente vai fazer uma atividade, a gente tem que pensar em todos os públicos. Então, acessibilidade, a gente conta muito nisso, né? Então, a Agitaférias foi uma coisa que está muito linkado a isso. Então, enquanto a mãe, os pais levavam a criança para a atividade, ali tinha que ter uma atividade direcionada para esse público também. A mesma coisa para o idoso. Então, a gente tem que ser coisa inclusiva. Hoje está dentro da casa da gente, né? Então, de repente, você tem um filho que hoje ele tem algum problema de locomoção, não dá para você sair da sua casa para você levar só outro filho que não tem esse tipo de problema. Então a gente também tem que pensar nisso e se antecipar para que todos sejam atendidos da melhor forma. Muito bem. Secretário, nós vamos fazer uma pausa aqui no bate-papo, porque o repórter Ícaro Leal ele preparou uma reportagem especial sobre o desempenho de nossos atletas e equipes esportivas nos últimos anos. Gostaria que o senhor acompanhasse com a gente. Nos últimos anos, o esporte de Jacareí tem se diversificado cada vez mais e alcançado ótimos resultados. O rugby, por exemplo, é o esporte que mais tem atraído praticantes e o esforço tem dado retorno. Em 2016, a equipe conquistou o título paulista de Sevens, foi semifinalista no Paulista de 15 jogadores e, por fim, conquistou a Taça Tupi, retornando para a primeira divisão do rugby brasileiro. E esse ano a gente conseguiu reestruturar. Estamos com um elenco muito bom, com uma estrutura de organização dentro do campo da comissão técnica, da diretoria do clube. Isso tudo agregou com que os treinos tivessem bastante gente, tivessem
pessoas do juvenil subindo, e aconteceu o que aconteceu. A gente estava com um ótimo elenco, conseguimos fazer um bom resultado na Taça Tupi. A equipe de futsal tem participado de torneios como o Campeonato Paulista e a Copa Paulista e jogado de igual para igual com potências estaduais e também nacionais. O tênis de mesa é outro esporte que está fazendo história. Jogadores jovens frequentemente têm ótimos resultados. Foram conquistadas medalhas de ouro em competições nacionais, etapas do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil. Jacareí está sempre renovando os atletas. A gente já teve atletas campeões brasileiros, campeões paulistas, e que já não estão mais em Jacareí, foram para outras equipes, e a gente continua renovando. Nas artes marciais, Jacareí também tem muitos praticantes. Judô e taekwondo contam com participações internacionais. Eventos de apresentações e intercâmbios de atletas também acontecem na cidade para promover esses esportes. Mas não são apenas de momentos felizes que vive o esporte competitivo de Jacareí. O basquete, por exemplo, merece atenção. Os times de base continuam, mas a equipe profissional deixou de existir e não participa de campeonatos como no passado recente, quando conquistou a Copa Brasil e também campeonatos paulistas de divisões de acesso. O futebol profissional está tentando se reerguer, mas a tarefa não tem sido fácil. O time não está disputando campeonatos e o estádio segue interditado aos torcedores. Entretanto, o novo presidente do clube pretende promover um renascimento da equipe. Cresci ouvindo falar do Jaque, né? E chegar no ponto que chegou, eu não acho justo com a cidade. Em primeiro lugar, nós temos que organizar a casa. O nosso projeto é para 6 anos, né? Em 6 anos a gente quer estar com um clube redondo, organizado, produzindo atleta, como o papel é de um time pequeno, um time de interior, é produzir para os grandes. Então a gente quer estar nesse nível daqui 6 anos. Outros esportes também são destaque. A bocha paralímpica, o badminton, o atletismo, a natação, o skate e tantos outros. Jacareí também é sede da Confederação de Futebol de Salão do Brasil, que tem desenvolvido um trabalho para resgatar o futebol de salão clássico e pretende realizar trabalhos com jovens da cidade e até intercâmbio com os participantes. Esse é um trabalho inicial que nós vamos fazer aqui na região do Vale do Paraíba, principalmente aqui na cidade de Jacareí, onde temos a sede da CFSB, e vamos proporcionar para aqueles atletas, tanto da escola pública quanto para a escola privada, a possibilidade de conhecer um projeto para levá-los até uma cidade ou outras cidades da Austrália. Não dá para esquecer também dos atletas jacarienses ou aqueles que passaram aqui pela cidade e que hoje são protagonistas no esporte. Cristiano Felício é um desses exemplos. Jogou pelo Jacareí Basquetebol e hoje brilha na NBA, atuando pelo Chicago Bulls. Além disso, também defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos 2016. Dainara de Paula iniciou a natação em Jacareí, na piscina do antigo Trianon Clube. E hoje, seu currículo tem medalhas pan-americanas e 3 participações em Jogos Olímpicos. Os jogadores de rugby Lucas Drude e Matheus Daniel estiveram nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e, juntos com Matheus Cruz, raramente ficam de fora das convocações para a seleção brasileira, tanto no Sevens quanto na seleção com 15 jogadores. Recentemente, 6 atletas foram chamados entre 12 convocados para o Punta Sevens 2017. Mas, sem dúvidas, os destaques dos últimos anos foram os jacarienses Antônio e Fernando Leme. Os irmãos já haviam conquistado 2 medalhas de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e retornaram dos Jogos do Rio 2016 como campeões paralímpicos na bocha. Nós marcamos nosso nome na história, da categoria, da modalidade, da cidade, da região. Tá aí, o nome dele está cravado na história. E no futuro, o que será que nos aguarda? Não existem respostas para essas perguntas, mas elas virão ao longo do tempo. Consegue fazer uma parceria para ajudar. Muito bem, aí terminou a matéria com a bola rolando, secretário. É isso aí. A gente viu várias modalidades, como é que... tem toda uma história, né, do esporte aqui em Jacareí, do esporte amador. Muita gente, quando o time de basquete acabou aqui na cidade, as pessoas questionavam. É importante dizer qual que é o papel do município, né, do poder público municipal em relação ao esporte. Queria que o senhor esclarecesse isso para o público. Então tá. O basquete, a gente está falando de basquete, mas poderia ser qualquer outra modalidade, né, Alta? O que a gente está querendo hoje? Dar uma condição melhor para a base, né? Eu sou de Jacareí, disputei jogos regionais pela cidade,
não vou falar o ano, e nada de senhor. Senão você vai ter que me chamar de senhor mesmo, Eu estudei com o Marcelo, eu chamo ele de senhor porque ele tem o cabelo branco já, eu ainda não. É que a tinta que o Elton usa é boa. Mas voltando, e aí a gente então quer trabalhar muito forte na base. Para quê? Então quando eu me lembro quando eu jogava os Jogos Regionais para o Jacareí, a cidade tinha uma identidade muito grande com os atletas. Os atletas eram formados aqui. A gente sabe que o nível de competição era outro, né? As potências dos Jogos Regionais também eram outras. E a gente está tentando resgatar isso. Então, para você manter hoje uma equipe, seja ela do futsal, do basquetebol ou do handball, na elite hoje, requer um recurso financeiro muito alto, né? E isso fica muito difícil para o município conseguir manter isso. É lógico, se amanhã ou depois uma empresa vem, um investimento privado, ele vem aqui e queira fazer um investimento na cidade, é lógico que a gente não vai fechar as portas. Mas hoje é inviável, né? É um dinheiro aplicado, de um valor muito alto. Então, assim, o que eu entendo? A cidade de Jacareí não deu as costas para isso, só que hoje o momento é outro. Então a gente tem que, acho que, aplicar os recursos, um esforço maior na base, né? Então a gente tem um trabalho excelente do professor Fabiano, o Babu, que é o técnico do time do futsal. Ano passado ele é vice-campeão paulista com a equipe sub-17. Né? Então fazer um trabalho maior, dar uma condição melhor para esses atletas sub-17, são os atletas que amanhã ou depois podem estar disputando a Liga Paulista pela cidade. Né? Crianças também do sub-14 do basquete, que esse ano já são no 15, daqui 2, 3 anos, quem sabe essas mesmas crianças, que amanhã já são adolescentes, podem estar representando Jacareí nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, quem sabe ter uma equipe de alto rendimento com esses atletas aqui. Né? Só que hoje a situação é bem difícil para se manter uma equipe de alto rendimento. E fala um pouco para a gente sobre esse programa Atleta Cidadão. Tá. Bom, Atleta Cidadão hoje ela acontece no município de São José dos Campos. A ideia é que a gente traga esse programa para Jacareí. Então ele tem toda uma metodologia aplicada, existe um fomento aí financeiro via município, né? No mesmo modo hoje da LIF, FADEMP. E então hoje, o que a gente está fazendo? Jacareí ela está reestruturando as escolinhas e os núcleos esportivos na forma como anda o atleta cidadão. Então hoje a gente vai ter 4 núcleos na cidade. Esse núcleo tem que ter uma condição mínima para a prática esportiva. Então espaço adequado, ventilação, um sanitário bacana, com água, tudo certinho. Existem os coordenadores de modalidade. Esses coordenadores são as pessoas responsáveis pela gestão daquele espaço e do esporte aplicado ali, né? Então, na verdade, vai ser um celeiro. Hoje nós estamos fazendo um projeto piloto com quatro núcleos. A ideia é que a gente, o ano que vem, já amplie para 2 e assim por diante. E o ano que vem, já tendo Atleta Cidadão, a gente já consegue ter um aporte financeiro para fazer uma gestão diferente. Porque hoje a gente depende muito do dinheiro da LIF e do FADEMP, né? Para a gente conseguir dar uma qualidade melhor para essas modalidades. Com o Atleta Cidadão, ele já vai conseguir andar de uma forma sozinha com esse dinheiro já aplicado. Então você acha que a partir do ano que vem ele vai estar... A ideia é essa, né, Sibeli? A gente precisa conversar com o prefeito, ver se o ano que vem a gente já consegue estruturar para isso. É que a gente pensava numa coisa antes de entrar, né? E depois que a gente entrou, se deparou com algumas situações, então talvez isso prorrogue um pouco mais, mas a ideia é que a partir do ano que vem a gente já consiga startar isso. E você tem ideia de quais modalidades vocês vão trabalhar nesses núcleos? Nos núcleos que já estão iniciando esse ano, nós estamos com as modalidades de voleibol, basquetebol, o futsal e o handball, né? Até uma informação aqui para o pessoal que está nos assistindo, a gente conseguiu colocar as escolinhas de handball aqui no Educar Mais Centro. Então toda terça e quinta, a partir das 14h30, tem as escolinhas. As vagas já estão acabando. São 4 turmas, né? Foi um sucesso semana passada, a gente abriu as inscrições na terça-feira, e eu pessoalmente estive lá, aproximadamente 40 crianças já estavam fazendo as inscrições. Mesma coisa na escolinha de basquete, ela funciona de segunda a sexta, no Educar Mais Centro. Tem outras escolinhas em outros bairros, e a ideia é que a gente tenha esse núcleo, como eu falei, assim, projeto piloto para esse ano, e que isso seja estendido já para o próximo ano com mais núcleos, né? Inclusive a natação, a ideia é que também que já seja um núcleo de natação. A gente fala escolinha, parece que é sempre para criança, mas eu vi que não são todas as modalidades que são só para crianças. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Não é escolinhas, é escola de esporte. Escolinhas é um termo carinhoso, né, que a gente denomina, mas é para crianças a partir de 5 anos de idade.
Isso vai até 16, 17 anos. Né? E para quem tiver interesse, a ideia é que tenhamos isso em todos os bairros. Agora, é lógico, um tem uma particularidade específica, até mesmo por instalação esportiva, mas a gente já está com toda essa grade horária na Secretaria de Esportes disponível e devagarzinho a gente está colocando essa divulgação em todos os centros comunitários. Então, por exemplo, a pessoa que mora no Parque Santo Antônio, ela vai olhar que, de repente, no Jardim Luiza tem uma modalidade, então ela pode se dirigir para lá. Marcelo, um assunto que as pessoas também... Jacareí teve uma liga de futebol amador muito forte no passado, com muitos clubes disputando campeonatos. Existe uma aproximação agora com a liga, ou não necessariamente com a liga, mas com as equipes do futebol amador da cidade? Como é que a prefeitura, a secretaria está dialogando com eles? Existe. Semana passada eu tive uma conversa com o presidente da liga, o Osíris, e a gente já vinha conversando já sobre isso. Então a gente, na verdade, está tentando ajudar a liga a se reestruturar o mais rápido possível. Ela tem aí umas dívidas, né? Que isso também já está sendo tratado. E a gente precisa e vai dar uma vida novamente ao futebol amador de Jacareí. Né? Resgatar o futebol veterano, que também era uma coisa que tinha em Jacareí. E hoje eu tenho amigos que jogavam na minha época que eu era adolescente, estava iniciando a minha vida adulta, estão indo todos para São José porque hoje está muito defasado o futebol amador em Jacareí. Então a gente está reestruturando. Lembrando, pessoal, que a gente só está há 40 dias à frente da secretaria, né? Então a gente está com uma demanda muito grande, mas a ideia é que tudo isso esteja rapidamente acontecendo. Então a gente já teve a conversa com o pessoal da Liga, retomaremos ainda essa conversa a partir da próxima semana para a gente o mais rápido possível botar isso para realmente estar acontecendo. Outra demanda que chegou para a gente também pelo Facebook é em relação ao Liangong, que estava ligado à Fundação Cultural de Jacareí, agora passou para a Secretaria de Esportes e Recreação. Tem muita gente que pratica, né, um pessoal ali fiel, que está há anos participando e tem a preocupação de uma possível descontinuidade. Parece que você vai ter ou teve uma reunião com o pessoal do Liangong. Como é que está essa situação? Vamos lá. Liangkung, já falei errado. Liangkung. A Cibele que tinha que ter falado essa pergunta. Vamos lá, o Liangkung. Eu também fui surpreendido quando eu li que a Prefeitura Municipal de Jacareí não teria mais esse serviço. Não sei de que forma isso foi colocado. Eu vou olhar para a câmera ali, porque eu já falo direto com o pessoal. Então é o seguinte, o Liangkung não acabará. Tá? O Liangkung ele já voltou às suas atividades normais no dia 1º de fevereiro. Estive pessoalmente na aula semana passada no Parque dos Eucaliptos. Sei da importância dessa atividade, sou totalmente favorável, junto com a Secretaria de Esportes, Prefeitura Municipal de Jacareí. O nosso problema hoje qual é? É conseguir atender todas as demandas do município. Né? Então hoje, as aulas de Liangkung ela já está acontecendo em 4 bairros, tá? E a partir dessa semana a professora Isabel também já retoma suas atividades em mais outros 3 locais. E à medida que as coisas forem melhorando, Elton, a ideia é que isso seja espalhado também. Né? E essa cultura do Liangkung ela entra na mesma coisa em relação a levar as outras atividades para outros lugares que não existem. Então, por que não levar o Liangkung para um bairro mais longe, mais retirado? Descentralizar. Exatamente. Né? Então, às vezes, hoje a gente percebe, de um modo geral, dentro da Secretaria de Esportes, que você tem uma atividade, por exemplo, no Parque da Cidade e no Parque dos Eucaliptos. E, às vezes, a localização é muito próxima da outra. Então, a gente está tentando o quê? Sentar e ver uma maneira de você conseguir centralizar num único espaço e nesse outro horário que está esse professor, atender uma outra demanda longe. Né? Mas também a gente tem que pensar nesse deslocamento do professor, porque o professor nesse deslocamento ele também está em horário de serviço. Né? A gente sabe que a prefeitura, todo mundo está acompanhando, ela está numa situação hoje não muito favorável em relação à parte financeira. Então isso impede que logo de cara a gente faça novas contratações, que a gente amplie algumas cargas, mas à medida que isso for melhorando, que a gente acredita que isso vai acontecer, nós somos os primeiros a querer que isso se espalhe. Né? Porque foi o que eu falo desde o começo. A gente veio com um desafio, e a nossa ideia é que isso realmente aconteça. Então, volto a falar, o pessoal do Liangkung, outras atividades também podem ficar tranquilos. Estou disponível para conversar com todos vocês. A Prefeitura nunca pensou que em retirar essa atividade ou outra, é que às vezes a gente precisa dar uma nova formatação, uma nova reestruturação, isso demanda tempo.
volto a dizer que a gente só está 40 dias à frente da Secretaria de Esportes. Então, à medida que as coisas forem melhorando, com certeza a gente vai melhorar todos os serviços. E o Liancum é uma atividade que faz parte e a gente pensa muito na continuidade desse programa. A gente tem muita coisa aqui para conversar com o nosso secretário, mas como a gente está falando de esportes, vamos conferir os eventos e competições na agenda esportiva com o Ícaro Leal. Bom dia, Cibele, bom dia, Elton. 3 jogadores de Jacareí estiveram com a seleção brasileira de rugby na última sexta-feira para enfrentar os Estados Unidos em Austin, no Texas. Os donos da casa não tomaram conhecimento do Brasil e venceram por 51-3. Na próxima semana, o Brasil enfrenta o Uruguai em Punta del Este, no Uruguai. Atletas de Taekwondo de Jacareí participaram no sábado, dia 11 de fevereiro, da 10ª Copa América de Taekwondo em Arujá. Ao todo foram conquistadas 16 medalhas. No Ponce foram 3 de ouro e 4 de prata. No Kyorugi foram 3 de ouro, 5 de prata e 1 medalha de bronze. No boletim oficial do último dia 10 de fevereiro, foram divulgados os projetos que estão aptos para captar recursos para o exercício de 2017 na cidade, por meio da Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte, a LIFE. Nesse primeiro momento foram deferidos o projeto Jacareí Rugby 2017, o projeto Malha Cuca Xadrez de Jacareí e o projeto Paradesportiva de Jacareí. Outros 15 projetos terão o prazo de 15 dias para fazer as adequações para tentar receber o selo de aprovação. A lista completa está no boletim oficial, que você encontra no site da Prefeitura de Jacareí. E por hoje é só. Na sexta a gente volta com mais. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, Ícaro Leal, pelas informações. E a nossa reportagem esteve no bairro Jardim do Marquês para conversar com os moradores que há anos lutam pela regularização do bairro. A empresa responsável pela execução do loteamento não concluiu as obras de infraestrutura, asfalto, iluminação, redes coletoras de água e da chuva e esgoto. Vamos conferir na matéria. 2017 está sendo um ano com muitos problemas causados pelas fortes chuvas nesses primeiros meses. Diversos bairros estão passando por dificuldades, principalmente por conta de vias intransitáveis. Na região leste de Jacareí, o bairro Jardim do Marquês, que já sofre todos os dias pela falta de infraestrutura causado pela ausência da regularização, vem enfrentando um problema maior ainda: a difícil locomoção pelas ruas. Aqui não tem nada, aqui quando chove é barro, quando faz sol é poeira. E tem rua aí que carro não anda. O caminhão de lixo mesmo, para pegar lixo, estão pegando tudo a pé, turma. O caminhão não entra na rua. Está bem complicado, a gente está esperando esse asfalto já faz tempo, né? É um bairro bom porque é próximo ao centro, mas tem toda essa dificuldade. Visitamos diversas ruas pelo bairro e ficamos assustados ao encontrar algumas com buracos de até 3 metros de profundidade. Para o Sr. Jarbas, que precisa das muletas para se movimentar, sua vida está toda parada, já que ele fica ilhado na sua residência, sem poder sequer retirar o carro para sair. Para mim é difícil, não consigo andar, ando de muleta, não enxergo. Eu tenho carro aqui, o carro só para enfeitar a garagem, porque como que eu vou sair aqui? Sair aqui eu vou quebrar o carro, pode cair no buraco, machucar, né? E eu sei lá, eu não sei o que eu faço mais. Preciso do carro para fazer uma compra. Se eu ligar para o carro do para vir buscar ele não pode vir, porque se vir aqui não sai. Então eu estou na situação aí, né? E não é só eu, é todo mundo aqui da rua aqui. Em 2016, uma reunião entre os moradores, os responsáveis pelo loteamento e a prefeitura, foi proposto e assinado diversas ações para as melhorias no bairro, mas isso ainda não aconteceu. Asfalto é a maior reivindicação da comunidade em diversas casas. A palavra asfalto está pintada pelos muros como cobrança. Enquanto o asfalto não chega, o Marcos, que é morador da Rua 8, uma das mais afetadas, precisa da colaboração do vizinho para estacionar seu carro. A gente sabe que essa rua está intransitável. Como eu moro aqui, mudei aqui para cá há pouco tempo, na minha casa não dá para entrar. Meu carro tem que passar pela rua de trás e deixar no terreno do vizinho de trás, que é o meu carro, que é porque não dá para me acessar a minha casa pela rua da frente, pela minha rua, a qual a prefeitura nos cobra imposto, a qual eu pago o terreno, pago meu lote tudo direitinho, tudo em dia. A gente liga para a incorporadora que vendeu o lote, fala que não tem obrigação, fala que é obrigação da prefeitura, a prefeitura fala que é a incorporadora que
tem que asfaltar e fica jogo de empurra. Um empurra para o outro. Agora assalto aqui é constante. A viatura da polícia não tem condição muito de acessar aqui porque as ruas estão todas esburacadas. Até mesmo há mais ou menos 15 dias, uma viatura da polícia ficou presa aí num buraco também. Tivemos que juntar os moradores também para tirar porque estava intransitável. Muito bem, está aí a situação lá do Jardim do Marquês. Os moradores há anos procuram não só a Câmara Municipal, mas também a Justiça, para que essas obras, que a empresa que criou lá o loteamento, ela não concluiu as obras, e hoje os moradores aí sofrem com essa situação, buscando aqui, já buscaram a Câmara, já aconteceram reuniões entre vereadores e o Poder Executivo, e a gente vai acompanhando a situação dos moradores do Jardim do Marquês. Bom dia Jacareí dessa terça-feira, 14 de fevereiro, termina aqui. Eu agradeço a sua audiência, a participação dos jornalistas Rodrigo Romero e Daniel Mendes no primeiro bloco, além, é claro, do trabalho de nossa equipe técnica. E amanhã, não se esqueça, teremos a sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Um pouco antes, o jornalista Ícaro Leal nos traz direto do plenário o programa Pré-Pauta, conversando com os vereadores e trazendo informações sobre a sessão de Câmara. Assista os nossos programas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E assista, é claro, a reprise desse programa daqui a pouco, às 11 da manhã. Hoje à noite temos TV Câmara Entrevista. O Daniel Mendes conversou com o Roberto Prado sobre desenvolvimento social comunitário. Roberto Prado, para quem não está lembrando, é o presidente da Associação dos Pracinhas aqui de Jacareí. Não perca, é hoje às 8 da noite, com reprise às 23 horas e depois, é claro, o programa fica em nossa grade de programação. O Bom Dia Jacareí, ele vai voltar na quinta-feira. Agradeço também, antes de encerrar o programa, a presença do Marcelo. Secretário, alguma coisa que faltou a gente conversar? Eu sei que tem alguma novidade em relação a professores de educação física que vão estar em algumas praças e parques e outros temas que a gente acabou não abordando aqui. A gente agora está iniciando toda segunda e quarta-feira, no período das 19 horas, tem um professor à nossa disposição com treinamento funcional do Jardim Liberdade. Logo a gente vai iniciar esse programa também no período da manhã na Prainha. Né? A partir de quarta, na semana que vem, o Dança Jacareí vai estender a sua atividade e a gente começa a atender o bairro do Parque Meia Lua. Então você do Parque Meia Lua vai ter a oportunidade de se mexer toda quarta-feira às 19 horas, aí a partir de dia 22. E para encerrar, a Secretaria de Esportes acabou de concluir aí o Circuito Jacariense de Corrida de Rua. Diferente do ano passado, a gente conseguiu dobrar o número de etapas para esse ano de 2017, então teremos 8 etapas e a primeira dia 9 de abril, comemorando o aniversário da cidade. Esperamos todos vocês. Secretaria de Esportes aberto para qualquer um de vocês queira entrar em contato conosco, segunda a sexta, das 8 às 17. Tudo bem. Bom, Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira, amanhã, sessão ordinária de Câmara a partir das 9 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, esperamos por você, até lá.